Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estais em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes que da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu o conheci. E este também conheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e tomarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós estamos ainda na semana da Ascensão, em clima de despedida, e durante esta semana a gente tem ouvido no Evangelho a oração de Jesus, chamada oração sacerdotal, que de certa forma é uma oração de despedida em que Jesus intercede ao Pai pelos apóstolos. E também esta semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos. E durante esta semana a gente tem ouvido muito Jesus falar sobre a unidade, que todos sejam um. Por quê? Porque a divisão ela acaba com certeza atrapalhando a missão, dificultando a missão. Numa comunidade onde há divisão, com certeza uma comunidade que não anda, que não caminha, que não prospera, né? E quanto à união, não, a união fortalece, a união, ela com certeza promove o crescimento do reino de Deus. Então, hoje a liturgia fala um pouco sobre a necessidade da unidade entre nós. Na primeira leitura que nós ouvimos da carta dos Atos dos Apóstolos, hoje aqui apresenta o apóstolo Paulo, que é aqui o motivo, né, de um conflito que acabou acontecendo na comunidade, e por conta de divergência na doutrina, no que diz respeito à doutrina, né? E quando há divergência, com certeza, muita desunião, discórdia, conflitos e até violência. É o que aconteceu. E isso levou Paulo à prisão. Mas mesmo assim a gente percebe que o conflito não cessou, né? Aqui o conflito não cessou. Então, diante das acusações, Paulo aqui é levado para o tribunal, e ali então começam a interrogá-lo a respeito das acusações que pesavam sobre ele. E Paulo então diz que ele estava sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Paulo aqui que defende
a ressurreição, né? E penso eu que nós também deveríamos ter consciência de que a ressurreição é a essência do cristianismo, né? Se Cristo não ressuscitou, vai dizer Paulo num outro momento, vã é a nossa fé. Nós, como cristãos, não acreditamos em outras doutrinas. Cuidado com isso, porque a gente acha mistura e acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Para nós cristãos, Cristo ressuscitou. Nós cremos na ressurreição. Respeitamos os outros, né? Respeitamos, dialogamos, mas não podemos abrir mão daquilo que é o essencial, que é a ressurreição. Então Paulo aqui prega a ressurreição. Por conta disso, todo um conflito aconteceu, né? Paulo falava isso, pois sabia que ali estavam presentes partidários de outros grupos religiosos, saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e os fariseus que acreditavam, né? E isso acabou gerando entre eles um grande conflito, como a gente viu, acusações, né? E também violência. Os dois grupos, então, por divergência de doutrina, eles se confrontavam, se agrediam mutuamente. E Paulo aqui, então, guiado pelo Espírito Santo, permanece firme e consegue sair aqui muito bem nesse conflito, né? E o Senhor diz a Paulo: tem confiança, né? E é o que com certeza encorajou Paulo na missão. Isso ensina o quê? Que devemos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito, para que assim nós tenhamos a força necessária para lidar com as adversidades encontradas na missão e não desistir diante das dificuldades. Então o apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, nos inspira, né? Nos inspira também não abrirmos mão daquilo que é a essência do cristianismo, né? Daquilo que nós cremos, na doutrina que nós cremos, que não abramos mão, né? Que sejamos fiéis, né? Que confiemos no Espírito Santo, que nos deixemos guiar pelo Espírito Santo, porque é Ele justamente que vai nos dar força para que a gente possa lidar com as adversidades que com certeza vamos encontrar num mundo tão plural e às vezes no mundo em que o cristianismo encontra tanta resistência. É preciso que a gente se mantenha firme, forte e fiel. Quem vai nos ajudar nisso? É o Espírito Santo, né? Estamos já nessa semana na expectativa da grande solenidade de Pentecostes, né? Que vamos fazer então memória da vinda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, essa força que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos faz ficar firmes diante daquilo que a gente crê, defendendo a fé. E no Evangelho então nós temos aqui Jesus, né? Continua aqui na sua oração ao Pai, chamada, como disse no início, a oração sacerdotal. Jesus aqui reza ao Pai pedindo pela unidade. Pede que todos sejam um como Deus é um. A unidade na Santíssima Trindade, né? Somos distintos, cremos de modo distintos, mas tais distinções devem representar a riqueza da nossa fé, não nos desunir e empobrecer. Toda desunião significa empobrecimento da fé. Uma fé fragmentada, ela acaba gerando o quê? Intolerância, desrespeito, e não pode ser algo de Deus. É preciso pensar nisso nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, né? E ver que ainda muitas vezes somos intolerantes. Jesus nos quer semelhantes a Ele, ou seja, unidos no amor e no respeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta semana possamos nos abrir sempre mais à ação do Espírito e que Ele venha com certeza ajudar a igreja para que ela possa ser uma igreja sempre também que preze pela unidade entre nós, dentro das nossas pastorais, grupos e movimentos,
mas também com os irmãos de outras igrejas cristãs, né? Que possamos ter esse diálogo, que possamos ter esse respeito, essa tolerância, que possamos agir sempre no amor. É claro que não vamos abrir mão daquilo que é o essencial, a doutrina, mas vamos sempre estar abertos à convivência, ao respeito, à tolerância, a nossa relação sempre pautada no amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.